Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa. Ontem nós assistimos uma sessão que os embates, e aí eu vou concordar com o deputado César Pires e com outros deputados, quando dizem realmente que temos que ter outros assuntos aqui nessa casa para serem abordados e não ir para o lado pessoal. Se vocês forem observar, não existe aqui nesta casa quem é mais agredida do que eu. Quem tem a família mais agredida, deputada Graça, do que eu aqui nesta casa. De quem tem o pai esculhambado e achincalhado mais do que eu neste plenário todos os dias. Não existe, deputada Edilásio, deputada que sofre mais ataques do que eu nessa Assembleia, deputado Otelino. Mas nunca me vitimizei. Nunca me achei coitada pelos ataques que sofro. Nunca achei que algum deputado aqui fala para mim ou fala do meu pai de maneira pessoal. Entendo que Ricardo Murat é um homem público e por isso que não subo diariamente aqui para defendê-lo, porque acho que ele mesmo pode fazer suas defesas. E eu tenho um tempo muito reduzido, deputado Edilásio, para eu falar tudo aquilo que precisa ser dito da administração do governador Flávio Dino. Então, eu não vou ajudar aos deputados do governo a desviarem o foco. Eu não vou aqui subir na tribuna diariamente para estar defendendo o Ricardo Murat. Ele se defende, ele não precisa da minha defesa. Isso, para mim, é um fato absolutamente resolvido. Quando me candidatei a deputada, quando ganhei a eleição, eu já imaginava tudo o que ia acontecer aqui dentro. Meu pai tem uma vida pública de mais de 30 anos. Eu sou acostumada a olhar deputados dessa casa, um dia ao lado do Ricardo Murat, outro dia não estando ao lado de Ricardo Murat. Mas o que eu digo para vocês, e não falo para os deputados veteranos, que se olharmos o comportamento dos veteranos, nós vamos ver que são bem diferentes do que tem acontecido com os novatos, que estão indo por um caminho errado, sendo orientado de forma errada pelos deputados da base do governo, que querem colocar na boca desses deputados palavras que nem eles acham. É esse que é o grande erro. Eu não estou aqui, deputado Edivaldo, tentando ocupar lugar de ninguém, ou tentando sequer aparecer mais do que alguém. Apenas estou aqui cumprindo aquilo que eu acho que preciso cumprir, que é o meu trabalho como deputada de oposição. Eu preciso apontar as falhas do governo. Eu preciso dizer o que o governo está fazendo de errado. E se tem os ataques pessoais, deputado Edivaldo, não é de minha parte. Os ataques pessoais, eles começam depois de alguma denúncia que fiz e que, ao invés dos deputados subirem nessa tribuna para dar explicações sobre o que nós estamos perguntando, eles não conseguem responder e partem para ataques. Eu, ontem, fui acusada injustamente de atacar a família do deputado Fábio Macedo. Ataque, deputado Fábio Macedo, é o que eu sofro
aqui nessa Assembleia todos os dias, principalmente quando ontem Vossa Excelência chegou, chamou meu pai de criminoso e das piores palavras. Agora, disse sim a relação do seu pai com Flávio Dino, financiador da campanha de Flávio Dino. Quem chama seu pai de agiota não sou eu, mas o Maranhão inteiro. Desde muito pequena eu ouço falar em Dedé Macedo, mas nunca subi aqui para achincalhar o seu pai ou Vossa Excelência, a quem sempre tive respeito e consideração. E o que falta nesta casa muitas vezes é a verdade na cara das pessoas, porque sempre fui honesta com Vossa Excelência. Disse para Vossa Excelência, deputado Fábio, eu não tenho como não falar. Procure elementos para fazer as defesas. Porque ao contrário de muitos deputados dessa casa que sorriem na frente e por trás falam mal, eu não sou desse jeito. Talvez seja, deputada Edilásio, uma das pessoas que mais se possam confiar aqui, porque o que eu digo é o que eu vou fazer. Porque o que eu falo na sua frente é o que eu falo na frente de qualquer um daqui. Aqui nessa Assembleia, conheço a maioria dos deputados que sempre tiveram presentes no meu meio, já que meu pai tem a vida inteira a política como sua vida. E sou atacada, principalmente, até pelos meus maiores amigos de vida inteira aqui nessa Assembleia. Amigos pessoais, amigos a quem sempre tive toda a consideração. Amigos de vida, amigos de histórias. E são por eles a quem sou atacada diariamente. Então, nunca levei isso para o lado pessoal. Nunca vou deixar de me deixar afetar e me contaminar por esse tipo de coisa. Mas acho que devemos ter cuidado com as palavras proferidas. E eu procuro sempre tratar de trabalho aqui nessa Assembleia. Falei do Dedé Macedo, porque tem esse escandaloso caso do Detran, deputado Edilásio. Eu não tenho como tirar o caso do Detran e tirar o Dedé Macedo da história, porque ele está envolvido no caso do Detran. Eu não tenho como fazer diferente. E aí é o direito do Dedé Macedo se defender. Isso é o lógico, isso é o justo. Ontem, por eu dizer também, deputada Graça, que a questão das mortes em Coroatá, e de eu usar o fato do próprio governador ter tido a infelicidade de perder um filho em consequências semelhantes por erros do hospital, para se colocar no lugar. Aí foram dizer que era até desumano eu dizer isso. Eu quero que esses deputados que dizem que é desumano falar isso, eu quero que os deputados que falam, que saem com tanta defesa a favor desse escandaloso caso do Detran, dizendo que estou atingindo a família do deputado Fábio Macedo, eles tenham essa mesma indignação em relação a essas mortes em Coroatá. Eu quero que esses deputados tenham a mesma indignação com o povo e se coloquem no lugar do povo. Eu não estou aqui para acusar e nem defender família de ninguém. Agora estou aqui como deputada estadual para defender o povo do Maranhão e exercer o meu trabalho. Quero ver os deputados se manifestarem com tanta vontade para sair em defesa do povo maranhense. Quero ver os deputados, esses deputados que ontem me acusaram de ser uma insensível, deputada Antônio, desumana. A deputada Andréia é desumana por estar atacando o pai de um colega. Eu não consigo enxergar o Dedé Macedo como pai do Fábio Macedo. Eu enxergo hoje o Dedé Macedo como financiador da campanha do governador. Eu sei separar as coisas. O que falta nesta casa é isso. É a verdade.
é as pessoas conseguirem encarar as coisas como elas são. Eu acho que falam tanto das pessoas, falam tanto dos outros e não olham para si. Ontem, todos os dias, é uma história de helicóptero. O helicóptero da deputada Andréia, usou o helicóptero da saúde. Deputado Zé Inácio é tão sem consistência, tão absurdo, que eles não conseguem nem tentar reunir o mínimo de provas. A foto que eles mostram de um blog, a matéria bota um prefixo e lá tem outro. Eu declarei na minha prestação de contas R$110 mil de uso de helicóptero. Quase o valor que o deputado Rogério Cafeteira disse que gastou na campanha dele. R$21 mil a mais do que o deputado Marco Aurélio disse que gastou na campanha dele. É muito dinheiro, deputado Antônio Pereira. Realmente é muito dinheiro. Mas eu declarei. Está na minha declaração. Ontem, quando vieram para mim como um interrogatório, como se eu fosse a governadora, e porque invertem, deputada Graça, as coisas, para não responderem as perguntas que precisam responder, vieram para mim aqui, deputado Antônio Pereira, explique isto. É pública a minha declaração de contas dos meus gastos de campanha. É público. Todas as perguntas que me foram feitas, eu que declarei na minha prestação de contas. E a questão de doação para a campanha, deputado Fábio, o governador Flávio Dino não tem moral alguma para orientá-los a vir aqui me atacar quanto à doação de campanha. Basta ver a OAS, principal empresa do Lava Jato, que financiou a campanha do governador, onde o próprio Paulo Roberto Costa diz que ninguém empresta nada, depois tem o dinheiro de volta. Sabe o que ele vai fazer? Com a OAS talvez ele não vá mais fazer, porque a situação da OAS ficou muito crítica. Mas o que o Flávio Dino ia fazer com a OAS é o que ele está fazendo no Detran. E o que ele vai fazer no governo inteiro, que é lotear o governo para pagar dívidas de campanha. Essa que é a grande verdade. Outra coisa, Vossa Excelência ontem disse que a declaração do helicóptero usado estava na declaração de Dedé Macedo. O helicóptero que Flávio Dino usou na campanha dele está em nome de um hospital de Teresina. Então eu quero saber, existem mais laranjas ainda do que a Leila Assunção, o Laílson? Essas perguntas que merecem respostas. São essas perguntas que devem ser respondidas. A questão é que o governo e a base do governo não consegue sequer responder a um questionamento, deputado Edilásio, que façamos aqui. Vossa Excelência ontem fez vários questionamentos. Eu quero ver algum ser respondido. Nunca é respondido, deputada Nina, porque não tem explicação, porque não tem justificativa, porque não tem o que se dizer desse escandaloso caso do Detran. Não existem respostas, assim como não existem respostas para o que aconteceu em Coroatá. Falam tanto também do meu pronunciamento quando falei da Superintendência de Combate à Corrupção, e vou ter que voltar ao assunto de novo, porque quem toca, deputada Nina, não sou eu. Quem toca é a base do governo, que orienta errado os deputados para colocarem outros deputados em situações ruins. Quando mencionei a Superintendência de Combate à Corrupção, o que eu quis dizer? A Secretaria de Combate à Corrupção, a Superintendência de Combate à Corrupção, ela deve servir tanto para fiscalizar o passado, mas também o que está acontecendo na gestão atual. Eles devem fiscalizar
tanto os inimigos políticos, mas também enxergar um palmo diante do nariz. Quando mencionei presidente Humberto Coutinho, quando mencionei deputado Otelino, não foi para diminuí-los, longe de mim, porque não sou eu que faço a justiça. O que quis dizer é que, da mesma forma que eles têm que investigar o outro lado, eles também possuem pessoas que respondem a processos na justiça. Eu também tenho, nosso grupo também tem muitos políticos, deputado Otelino, que respondem a processos. E não estou dizendo que Vossa Excelência é culpada. Então, as pessoas querem entender da forma que querem entender. Veio dizer que eu apontei dedo para o presidente. Eu não aponto dedo para ninguém, nem para minha filha, porque não gosto desse tipo de coisa. Que passem a me tratar com o respeito que trato os deputados desta casa. Que passem a ter respeito pelas pessoas. Sempre procurei relevar falas grosseiras, de baixo nível, onde não só me menosprezam como política, mas como mulher. Mas nunca me coloquei e nem nunca me colocarei num papel de fragilidade, porque eu não sou frágil. E a partir do momento que eu subo nessa tribuna, é para fazer e cumprir o meu trabalho. Se o governo conseguisse fazer um debate, levantando as questões por mim colocadas, o debate seria diferente. Iríamos falar da administração, de como está sendo a administração do governador Flávio Dino. Mas não, vão para o ataque pessoal e aí as coisas se tornam dessa forma. Falaram de fazer uma CPI, deputada Nina, veja só, para investigar o meu uso de helicóptero. Acha que me preocupei? Nunca nem respondi. Eu queria que a mesma vontade de fazer uma CPI, inclusive com apoio de deputados do meu grupo político, mas que esses mesmos deputados tivessem a coragem de fazer uma CPI para resolver e ver a questão do Detran. Podem fazer à vontade assinatura para CPI, porque não vão encontrar nada e vão dar com os burros na água. Agora, também quero que os deputados se movimentem para abrir a CPI do Detran. Realmente, com 4 deputados que estão, nesse caso do Detran, é muito difícil. Mas as vozes estão indo forte. As vozes estão incomodando. Essas vozes que falaram que não seria nada. Essas vozes que tanto subestimaram, elas estão dando um trabalho para o governo, que eles estão mais enrolados do que outra coisa. Deputada Andréia, assim que possível, me conceda uma parte. Pode falar. Deputada Andréia, esse caso do Detran, que eu já estou cansado de falar, é indefensável. É como, assim que terminou o jogo Brasil e Alemanha durante a Copa, e perguntar para o Filipão o que foi que aconteceu com a seleção que perdeu de 7-1 para a Alemanha. Esse caso do Detran não tem resposta. Podem atacá-la, atacar a gestão anterior, ponto. Mas responder aos questionamentos que foram feitos e formulados aqui nessa casa por nós da oposição, não tem resposta. E tenho absoluta certeza, deputada, que os próprios deputados governistas se sentem constrangidos ao subir à tribuna para defender o indefensável. Eu acho que eles deviam chegar para o governador Flávio Dino, para o primeiro-ministro Márcio Gerri, conversar com ele e falar: olha, governador, eu estou lá, estou à sua disposição, nós estamos trabalhando, mas não me peça para falar esse negócio do Detran, governador. Eu não tenho como explicar aqueles atestados, governador. Governador, eu não tenho como levar um acervo dessa empresa, governador.
Governador, a gente não tem como justificar a mudança do objeto do contrato social, do objeto de serviço a prestar. Governador, nós não temos como justificar, governador. Me tire disso, governador, pelo amor de Deus. Eu tenho absoluta certeza que eles têm esse constrangimento quando vão subir essa tribuna para defender o indefensável. Então, o que nós esperávamos do governador, eu não votei no governador Flávio Dino, mas eu esperava dele. O que eu esperava dele era, vou abrir uma sindicância, vou mandar apurar esse contrato, vamos ver aqui as irregularidades, chamar o Ministério Público para dentro do DETRAN, para poder apurar o que a oposição está falando. E não chegar e dar beijinho no ombro para a população e chamar o diretor do DETRAN e falar, bate aqui, Nunes, estamos juntos, está certo, vamos comungar com isso mesmo. Isso é ridículo. A população o elegeu não foi para isso. Todo mundo quer uma resposta, quer transparência, que era isso que ele pregava. E não tem defesa, tem ataque. Defesa não tem. Muito obrigado. É justamente isso, deputado. Deputado, depois Vossa Excelência me concede uma parte, Adriano? Já, deixa eu só concluir esse raciocínio. O deputado Adilásio falou uma coisa muito certa sobre a postura do governador diante de todas essas crises. Ele não só, quando eu digo que ele está por trás, que ele é o cabeça, é porque ele vai para frente, ele coloca tudo à frente. Ele não está aí para o que o povo pensa, a opinião pública pensa, ele acha que tudo é passageiro. Aí ele dá garantias para um diretor de um órgão que já devia ter sido exonerado depois de uma dessa. Mas é porque tem o consentimento do governador. Diferentemente de Jackson Lago. Inclusive, Jackson Lago várias vezes esteve na minha casa, conhecia o Jackson Lago, era um homem de coração bom, e quem acabou ele foi a equipe dele. Com Flávio Dino não é assim. Flávio Dino, ele se acaba junto com uma equipe incompetente. Ele mesmo, ele é o cabeça, ele que manda, e tudo tem o aval dele, diferentemente do que aconteceu com Jackson Lago, que não era um homem ambicioso e nem ganancioso para si. Era um homem que realmente tinha uma vontade de fazer alguma coisa pelo Maranhão. Infelizmente, não conseguiu, e o governo dele deu no que deu. E nós vamos ver o caminho do Maranhão, que já está indo de encontro a tudo que eles falavam. É um governo completamente insensível. Eu fico impressionada. Ontem eu queria muito que o líder do governo tivesse subido aqui nessa tribuna e lamentado, deputada Graça, as mortes dessas pessoas lá em Coroatá. Ao menos lamentado. Eu queria que o governador fosse para o Twitter, para o Facebook. Ontem falaram tanto do Facebook de Ricardo Murat, do Twitter de Ricardo Murat. Eu fico muito lisonjeada por ver que Ricardo Murat hoje não tem mais mandato, ele não é mais secretário, ele não tem mais mandato, mas ele está na boca do povo. Quem está na boca do povo é ele. Quem está na boca dos deputados é ele, quem está na boca do governo é ele. Isso é um incômodo muito grande. E que bom que é desse jeito. Então, acho que nós temos realmente que pensar e refletir sobre as defesas que fazemos aqui nessa casa, deputado Adriano. Pode se pronunciar. Deputada, quero aqui dizer que é muito triste, são tristes as respostas que esse governo vem dando para os escândalos que aqui estão acontecendo. Ao invés de explicar as mortes em Coroatá, as ilegalidades no DETRAN e na CCL, os conselhões, os salários exorbitantes que pagam até hoje para mais de um secretário, fazem respostas distorcidas. Ora, eu sou de família política. Vários escândalos na imprensa já aconteceram em relação à minha família, em relação ao meu grupo político. Em todas as respostas, nós demos explicações do que estava acontecendo. Inclusive eu já tive alguns problemas em relação à mídia nacional, inclusive. E das minhas respostas, eu explico
o que aconteceu. Porque muitas vezes a imprensa, ela não vai até o final. Ela tem um lado dela, mas ela precisa saber do outro lado. Então as respostas e o direito de resposta são feitos exatamente para isso, para que a gente possa nos defender. Só que o que acontece nesse governo é que as respostas, elas não são explicativas. As respostas atacam o outro grupo político. Ora, se você não se explica e se você ataca, está parecendo muito mais essa guerra virtual que eles utilizam no Twitter. O Twitter, com seus poucos caracteres, não é feito para se defender, é feito para atacar. Então, essa resposta ela é muito parecida com o que está acontecendo na área virtual. O que nós queremos são respostas do governo. Que esse governo explique o que está acontecendo. Porque mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai vir ao chão. Eu coloquei uma vez, no próprio Twitter, dizendo que o governo parece um castelo de areia que está se desmanchando. E que isso não vai durar muito tempo. Porque não tem explicação para nada. E, pasmem, o ouvidor do Estado do Maranhão, que trabalha dentro da Secretaria de Transparência, me atacou dizendo que eu não sei nem falar português, que eu tenho um erro de pontuação. Que governo é esse? Já viu os esse é o governo do português, Twitter, mas eu tenho certeza disso. Como é que o ouvidor, e aí vocês podem entrar na minha conta do Twitter e ver lá o ouvidor do Estado me atacando, dizendo que eu não sei falar português e que eu sou ruim de pontuação. Isso é um absurdo. Se não fosse um ouvidor e um deputado estadual, passaria despercebido. Então era isso, deputada. E eu acho que o governador Flávio Dino tem que começar a se explicar ao invés de atacar os outros. Porque essa questão de atacar os outros, os opositores, e de atacar a mídia, ele não vai para lugar nenhum. Porque atacar a mídia, que é o quarto poder, porque a mídia tem muita força, e ele não quer ir contra a mídia. Porque nós aqui, nós somos 4 deputados de oposição, mas a mídia, ela forma opinião no Estado todo. Então, eu quero que o governador tome muito cuidado quando ele vai confrontar a mídia. Porque em nenhuma história, meu avô é político há 50 anos, como gosto de falar, e nunca vi o meu avô atacando a mídia. Já o governador ataca a mídia, ataca os blogueiros, ataca o sistema mirante. Então, eram essas minhas palavras. Muito obrigado. Deputada, se tiver um tempinho, o deputado Souza Neto queria fazer uma parte, por favor. Tá. Essa questão do Flávio Dino, ontem eu, inclusive, deputado Adriano, Vossa Excelência não estava aqui, e eu falei muito sobre essa questão de ataques à imprensa, porque acho que todo mundo que entra na vida pública, ela deve entender que vai ter gente contrários à sua posição. Por isso, sempre procuro ter um bom relacionamento, até com quem não acha que siga o caminho certo, com quem não é a meu favor. Eu respeito opiniões contrárias, sou contra ataques pessoais, mas contra o meu direcionamento político, contrários à minha postura política. Sintam-se à vontade todos para falar. Eu não tenho esse tipo de problema. Agora, para ver como Vossa Excelência está incomodando, deputado Adriano, é que Vossa Excelência é conhecido por ser inteligentíssimo. Vossa Excelência tem o seu currículo já de estudo, que eu acho que é a vontade de toda mãe e de todo pai, é poder ter a oportunidade de fazer seus filhos grandes homens e torná-los capazes, dar os melhores estudos. E Vossa Excelência, aqui nessa tribuna, mostra a sua experiência no sentido de como um homem novo, mas sabe exatamente do que fala. Vossa Excelência nunca sobe nessa tribuna para não falar coisas que sejam coerentes e pertinentes. Deputado Souza Neto.
Peço só que a parte do deputado Souza Neto, deputado André, seja o último, tendo em vista que o tempo já esgotou. Tá. Deputada, eu estou escutando aqui seu pronunciamento, você está sendo muito feliz na questão de quando você cobra explicação do governo, ele vem com ataques para cima de todos nós da oposição. Só que eu fiz uma pergunta, há 2 semanas que eu estou cobrando uma explicação do governo do Estado do Maranhão, principalmente do bloco governista, do pessoal que já é muito ligado ao PCdoB, que é o partido do primeiro-ministro Márcio Gerri, e até hoje eu não tive a explicação da suplementação dos 2 milhões, só para você ver como é que eles tratam realmente a imprensa, ou seja, falta de respeito com nós parlamentares. Uma secretaria de articulação política que tinha 780 mil reais, que antes dos 100 dias já foi suplementada em 2 milhões. E a única nota que ele baixa parece piada, porque o governador baixou um decreto dia 25 de janeiro, dizendo que para qualquer tipo de suplementação tem que ter uma exposição de motivos, ou seja, não teve nenhum. E para ele, como é secretário Márcio Gerri, ele pode tudo, foi colocado 2 milhões na secretaria dele, e ele baixa uma nota, pasmem, que é para diminuir a pobreza, não sei de quem, do que ele está falando nesse sentido. Mas é só para mostrar como é que ele tem tratado realmente nós da oposição e a imprensa de um modo geral. Ataques agressivos e grosseiros. Eu queria só para Vossa Excelência não esquecer também desse posicionamento do Secretaria de Articulação Política, que até hoje a gente não obteve resposta. Muito obrigado, senhora. Nós não conseguimos ter resposta de nada. Todas as nossas perguntas aqui na tribuna, eles preferem responder com ataques pessoais. Eu já estou terminando, presidente. Ontem, não sei se os deputados assistiram à questão de Caxias. E aí vão dizer que estou partindo para o lado pessoal do presidente Humberto Coutinho, a quem respeito e a quem admiro. Mas, infelizmente, o que aconteceu nessa maternidade de Caxias, através do sobrinho do presidente desta casa, é uma vergonha, deputado Eduardo. Eu, como mãe, assistindo aquela reportagem ontem, fiquei emocionada, olhando aquelas criancinhas cegas, que vão ver a vida no escuro. A vida vai passar e verão somente o escuro dentro delas. Quer dizer que acontece isso com várias e várias crianças e ninguém toma uma posição. A Vigilância Sanitária, na gestão de Ricardo Murat, fez todo o relatório disso que está acontecendo agora em Caxias. E, pasmem, eles querem colocar a culpa em quem, deputada Adilásio? Em Ricardo Murat. Então, é uma coisa, eu depois vou aprofundar nesse assunto, até porque sou acusada de falar as coisas sem a presença das pessoas. Mas eu não considero que esse caso de Caxias, eu preciso falar na presença do deputado Humberto. É um fato, saiu em rede nacional e depois eu vou me pronunciar sobre ele. Ontem, a deputada Ana do Gás falou e não consegui entender, mas o pouco que eu consegui entender, eu vou responder para a deputada Ana do Gás e vou responder para ela, que me acusou de ser desumana em relação ao governador Flávio Dino, me acusou de estar aqui nessa casa fazendo ataques ao pai do deputado Fábio Macedo, e eu queria que ela mostrasse a mesma indignação com as mortes das crianças em Coroatá, saísse nessa defesa firme e depois explicasse aqui nesse plenário por que o marido dela, primo de Dedé Macedo, por isso ela conhece tão bem, passou 4 anos sem falar com Dedé Macedo por causa de dívidas de campanha. Mas depois nós conversaremos melhor e aí eu vou falar na frente dela para a gente entender melhor como é que as coisas estão funcionando aqui dentro. Muito obrigada.